obrigado ao presbítero Bruno pela condução do culto até agora. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Chegamos hoje, queridos, à nossa mensagem número 5 da exposição de 2 Tessalonicenses, uma carta curta, que mais alguns domingos já iremos encerrar, mas que eu espero que esteja sendo de grande proveito aos irmãos o seu conteúdo. Começamos há mais ou menos um mês a nossa jornada nessa carta, que, como eu já disse várias vezes, na verdade é como se fosse não uma segunda carta, mas uma simples continuação do assunto, um complemento ao assunto da primeira carta. E até o momento nós vimos no primeiro capítulo, durante as primeiras mensagens, que uma igreja madura é reconhecida em sua perseverança em meio às tribulações. Um tema que, novamente, você encontra na primeira carta, algo que Paulo está repetindo para essa igreja. Mas nós vimos no primeiro capítulo que Paulo deixou de fora qualquer menção, qualquer elogio à esperança dos santos, isto é, a convicção de que o Senhor Jesus retorna a qualquer momento para buscar o seu povo e livrar o seu povo da ira que cairá sobre a terra. E por que Paulo fez isso? A razão dele ter deixado de fora está em que falsos ensinos haviam se infiltrado na igreja e corrompido o que Paulo havia deixado antes de necessitar sair da cidade, né, por causa da perseguição. E exatamente é esse falso ensino que Paulo começa a endereçar de maneira mais direta no capítulo 2, que vimos em seguida, do versículo 1 até o versículo 12. Vimos em 2 domingos uma igreja madura combate o erro com o ensino da sã doutrina. As questões de escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas, da volta de Jesus, estava no centro dessa controvérsia, estava no centro deste assunto. Aliás, este é exatamente o assunto que liga as duas cartas. Um assunto que está permeando tanto o primeiro quanto o 2 Tessalonicenses e, obviamente, tem que aparecer nosso tema central. Falando nele, vamos ouvir juntos, nós recitando o tema central, a mensagem central da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos lá, irmãos, está projetado? Consolo e exortação fortalecem uma igreja madura a viver corretamente, aguardando a volta de Cristo. Ou seja, diante dessas más influências que corromperam o ensino que Paulo havia deixado para esta igreja, agora ele precisa trazer o consolo, mas também uma exortação, um puxão de orelha. Ele tem o abraço e tem o sacode, né, o alerta, para que eles consertem o seu procedimento e voltem a viver de maneira correta enquanto aguardamos a volta de Cristo. Depois das instruções sobre como lidar com esses falsos ensinos, Paulo encerra o capítulo 2 com o nosso texto de hoje, do versículo 13 até o versículo 17. Já deixa a sua Bíblia aberta, que é assim que se acompanha a exposição, não é mesmo? E você vai reparar que no versículo 13, ele começa com uma conjunção adversativa que traz um contraste. Esse contraste liga o nosso texto de hoje, 13 a 17, ao contexto anterior, ao parágrafo anterior que nós vimos nas outras mensagens. E nós vamos entender por que isso aí é importante daqui a pouquinho, quando ouvirmos a nossa grande ideia. Por ora, quero convidar os irmãos a lermos estes poucos versículos do nosso texto de hoje. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 até o versículo 17. Como sempre, dá uma olhadinha à sua direita e à esquerda para ver se algum irmão precisa pegar uma carona com você, e vamos ler a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 13: Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Muito bem, meus irmãos, como destacamos antes de fazermos a nossa leitura, nosso texto começa
com essa conjunção adversativa, mas fazendo um vínculo, mas na verdade fazendo um contraste com os versículos anteriores. E para você entender o contexto, eu quero repetir o versículo 9 até o versículo 12, sobe um pouquinho na sua página, que você vai poder acompanhar também. O texto da semana passada se encerrava dizendo o seguinte: a vinda desse perverso, falando do anticristo, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça. Aí o versículo 13 entra mais e traz o nosso contraste. Portanto, diante disso, do versículo 13 em diante, a nossa grande ideia da mensagem de hoje será o seguinte: a segurança eterna na salvação contrasta a igreja com o mundo perdido. A segurança eterna na salvação contrasta a igreja com o mundo perdido. Nosso texto anterior trouxe segurança para os tessalonicenses da seguinte forma, apontando que aqueles que ficariam para suportar a tribulação que virá sobre o mundo, sobre a terra, o dia da ira do Cordeiro, tinham características bem definidas. Ou seja, eles haviam se recusado a dar ouvidos à verdade e haviam amado a injustiça. E por isso, eles estavam debaixo de condenação. Paulo, dizendo isso, está dizendo que eles são diferentes de vocês e por isso vocês não podem se ver no mesmo destino que eles quando Deus tem um plano diferente para vocês. Então, isso até o versículo 12. Agora, por outro lado, o argumento de Paulo irá se concentrar em apontar o contraste com as diferenças na vida desses irmãos. E, é claro, na vida de cada um de nós que temos seguido a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, vejamos, irmãos, essa coleção de motivos de contraste entre quem espera o retorno do Salvador em contraste com aqueles que serão deixados para trás, que serão deixados depois do arrebatamento da igreja. Então vamos caminhar, meus irmãos. Nossa mensagem tem apenas 2 pontos, mas ela tem subpontos. Então você precisa arrumar aí as suas anotações para poder acompanhar sempre de olho no lance, de olho na sua Bíblia, para poder entender como estamos caminhando. Em primeiro lugar, hoje, versículos 13 e 14, a obra da salvação em nossas vidas deve ser motivo de gratidão. A obra de salvação em nossas vidas deve ser motivo de gratidão. Essa é a terceira vez que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, expressa sua gratidão pela vida ou por algo na vida desses irmãos. Nas 2 vezes anteriores tinha uma diferença. Ele foi grato a Deus por questões específicas desses irmãos, desta igreja, e como por causa desses motivos de gratidão, eles se tornaram irmãos admirados e imitados por crentes de toda aquela região da Macedônia e da Acaia. Porém, agora, meus irmãos, no nosso texto, o motivo de gratidão já não é mais tão específico apenas desta igreja, mas é um motivo geral que abrange todos os filhos de Deus, inclusive nós, todos os cristãos. E como ele expressa isso, meus irmãos? E aqui vai o detalhamento da nossa subdivisão. 1.1. A eleição comprovada na santificação gera gratidão. A eleição comprovada na santificação gera gratidão. Esse é o versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Aqueles irmãos queridos estavam ouvindo de Paulo um lembrete daquilo que eles haviam aprendido, que eles haviam sido escolhidos pelo Senhor, tal como todos os filhos de Deus são escolhidos de Deus. A palavra grega usada por Paulo aqui no nosso texto era uma palavra rara, mas é uma palavra que reflete a mesma ideia que Paulo fala em outro texto, em que ele trata quase igual, de forma igual, do mesmo assunto. Eu me refiro a Efésios capítulo 1, versículo 4. Deixa eu ler para os irmãos o que Paulo escreveu aos Efésios. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Inclusive, os 2 textos apontam as mesmas informações sobre a obra de salvação. Por exemplo, primeiro, fomos escolhidos mesmo antes de tudo existir. Antes de você dar o primeiro suspiro, antes de o primeiro átomo existido, criado, certo? Deus já havia escolhido aqueles que iria
a resgatar para a salvação. Segundo, fomos escolhidos para emularmos, para imitarmos o caráter santo de Deus, tanto na salvação quanto no processo do andamento da nossa vida, isto é, na santificação. Somos santificados para continuarmos a sermos santificados. Em outras palavras, a doutrina que muitos acham que levam as pessoas a viver de uma maneira largada, uma maneira libertina, porque acham que eu já estou salvo, já sou eleito, não vou fazer nada. Na verdade, a doutrina ensina exatamente o oposto. A eleição se comprova em uma vida de santificação. Aquele que é verdadeiramente escolhido por Deus, comprova isso na sua vida pela progressiva ojeriza, nojo ao pecado que ele vai desenvolvendo na sua vida. Quando você vê um cristão que se lameia no pecado, um cristão que tem prazer no pecado, ele deve colocar a sua salvação, a sua eleição em questionamento. Porque não combina, porque não se junta, irmãos, na mesma equação, uma vida escolhida por Deus e uma vida que tem prazer no pecado. Não faz parte, não combina, não tem sentido. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Caros meus irmãos, que tudo isso que eu acabei de falar é algo óbvio. Pelo menos deveria ser óbvio para todo cristão. Mas são exatamente essas coisas óbvias que quando nós esquecemos ou quando nós tratamos como uma coisa, eu já sei disso daí, faz falta na nossa vida. E Paulo está destacando isso aqui no verso 13 para preparar o terreno para o que ele vai falar no resto do capítulo e também depois no capítulo 3. Isso porque o falso ensino que havia sido contrabandeado para dentro desta igreja, havia começado a corromper o comportamento de alguns. Ou seja, havia começado a corromper a santidade de parte da igreja. E por isso que Paulo precisa repetir isso. É por isso que Paulo precisa repetir, irmãos, algo que nós conhecemos de cor salteado. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Tanto no Antigo Testamento esse versículo está lá, como no Novo Testamento, em 1 de Pedro. Ou seja, irmãos, a santidade é uma veste que deveria cair bem em nossas vidas, deveria combinar com o nosso próprio estilo de vida, com as nossas escolhas, com a forma como tratamos o sexo oposto, da forma como tratamos aqueles que são, de alguma forma, estão abaixo ou inferiores a nós, quer seja no trabalho, quer seja na sociedade, não importa. Santidade deve se transformar em algo prático. Santidade não é apenas cantar de mão levantada, não é pregar de uma maneira determinada, não é orar cheio de referências bíblicas. Santidade é prática. E é isso que Paulo está colocando para a vida deles nesse texto aqui. Por isso, devemos ser gratos. Nossa santidade, portanto, comprova a nossa eleição. Mas não é apenas isso. Deus ter nos escolhido também fica comprovado na eficácia que a obra do Evangelho teve desde o nosso chamado. E é isso que Paulo vai falar no versículo 14, nosso 1.2, desse primeiro ponto principal. A eleição confirmada na firmeza do chamado gera gratidão. Primeiro, a eleição comprovada na santificação e agora a eleição confirmada na firmeza do chamado, pode passar, por favor, gera gratidão. Ele os chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, todo cristão deveria ter eu conheço aqui essa expressão, uma história com o Evangelho. Uma biografia com o Evangelho. Algo mais profundo do que só eu estava derrotado e entendi que precisava entrar para a igreja. Algo melhor do que apenas eu estava perdido e Jesus me achou, mesmo que isso seja verdade. E muitas vezes, irmãos, no começo da nossa caminhada com Deus, o nosso entendimento da nossa salvação ainda não é amplo, ainda não é profundo. Mas à medida que vamos caminhando, vamos amadurecendo, precisamos compreender o tamanho, inclusive como Paulo mesmo fala, a altura, a profundidade, a largura do conhecimento de Deus, daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Apesar que naquele primeiro momento o que eu estava era perdido, alguém jogou uma boia, jogou um salva-vidas para mim, e qualquer pessoa em sã consciência se agarraria àquilo. Porque quem em sã consciência, quando você pergunta, você quer céu ou quer inferno? Quem em sã consciência escolhe inferno? Mas à medida que nós passamos o tempo,
a nossa escolha tem que ser aquela que vai compreender mais profundamente quem é Deus e aquilo que Ele fez por nós. O que é o Evangelho? Nosso chamado, meus irmãos, tem o seu valor destacado por causa do conteúdo do Evangelho, que destaca um homem perdido, eu e você. Um homem sem valor algum e um Deus que dá um valor a esse homem. Agostinho dizia que nós valemos um Cristo crucificado. Isso é demais. É você pensar, meus irmãos, que aquele sangue precioso derramado foi por mim e por você, está na essência do Evangelho. Uma coisa é ser chamado para uma convocação, por exemplo, para a seleção brasileira, porque você fez por merecer, você era o craque do time. Não convocar você iria trazer uma revolta nacional, porque todo mundo ia perguntar para o técnico: o que você tem na cabeça que você não chamou fulano? Ou, por exemplo, você ser chamado para aquele emprego que disputou, de repente, com 30, 40 pessoas e você é escolhido porque você era o mais qualificado. Irmãos, isso não é o chamado do Evangelho. Não é o caso na nossa história com o Evangelho. Deixa eu ler para vocês como é que Paulo expõe isso de uma forma magistral ao escrever para o seu filho na fé, Timóteo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, ou um santo chamado. E olha como Paulo continua: não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação, ou seja, a sua própria escolha e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 a 11. Agora eu lhe pergunto, meus irmãos, vocês acham que Timóteo não sabia nenhuma dessas informações? Você acha que Paulo está dizendo alguma coisa nova para Timóteo? Mas, meus irmãos, o Evangelho é algo tão precioso, mas ao mesmo tempo tão contrário à nossa natureza, que, como dizia Lutero, nós precisamos pregar o Evangelho a nós mesmos todo dia, porque todo dia nós o esquecemos. É muito provável que em algum momento do seu dia, você se surpreende com o seguinte pensamento: diante de alguma coisa que acontece, você pergunta, mas por que isso está acontecendo? Isso não é justo, eu não mereço isso. O nosso senso, meus irmãos, de mérito, ele é algo extremamente exacerbado na nossa vida. Eu sei que talvez possam acontecer coisas no seu dia a dia que no nível humano você se sente injustiçado. Alguém cortou a fila no seu lugar, na sua frente. Isso não é justo. Ou alguém foi atendido antes de você, alguém foi preferido e você preterido quando você tinha as melhores qualificações. Ok. Mas, meus irmãos, sério, quando nós colocamos toda a nossa vida diante do Senhor, mesmo aquelas coisas circunstanciais, será que nós realmente temos direito de que saia da nossa boca alguma coisa dizendo: isso não é justo, eu não mereço isso? Paulo encerra, meus irmãos, o verso 13, apontando que quando nós colocamos a nossa vida na verdadeira perspectiva, essa gratidão é aumentada, ela é impulsionada ainda mais. E essa verdadeira dimensão é o futuro. Eu creio que essa é uma das cartas, se não a carta onde Paulo mais aponta para a eternidade. Isso é algo, meus irmãos, constante, algo presente em vários outros textos de Paulo. Ele era um homem futurista. Mas eu não estou me referindo a 2027, ou 2030, ou 2035. Para ser futurista. Ele se refere à eternidade. Quer ver só? Aos Filipenses ele escreveu o seguinte, que ele prosseguia, aspas, para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Aos Colossenses ele os exortou que, aspas, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Repare, Paulo está dizendo, agora, nesta vida, no presente, já olhe a eternidade, já busque a eternidade. Por quê? Mantenha um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, mesmo que agora você esteja vivendo nas terrenas.
pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4 de Colossenses 3. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O tempo todo, meus irmãos, Paulo diz, veja o seu presente, mas sempre à luz do seu futuro e de quem você é em Cristo Jesus, por causa da santificação na sua vida, por causa do chamado do Evangelho, por causa da mudança que o Senhor fez na sua vida. Novamente aqui, ele lembra que o nosso chamado não é para riquezas, não é para prosperidade, não é para sucesso nesta vida, não é para uma vida tranquila. Essas coisas, inclusive, irmãos, podem nunca acontecer na vida dos filhos de Deus. Porém, o nosso chamado aponta para algo superior, diz o final do versículo 13, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, meus irmãos, não sei você, mas eu sou confrontado com o meu dia a dia, com as minhas escolhas. Nossa segunda-feira chega em algumas horas. Ela vai nos encontrar provavelmente já dormindo, mas amanhã cedo, quando abrimos os olhos, ela é a primeira coisa que veremos, a nossa segunda-feira. Nossos compromissos estão lá, nossa rotina está lá, nossos afazeres estão lá. Mas mesmo essas coisas, meus irmãos, que são nossas obrigações, ninguém pode simplesmente escolher se vai ou não vai para o trabalho ou para a escola, se vai limpar a casa ou não, se vai pagar aquela conta ou não. Mesmo essas coisas não podem consumir a nossa vida, ser o centro da nossa vida. Precisamos viver à luz da eternidade. É isso que Paulo está dizendo para esses irmãos, enquanto ele se prepara para influenciar o presente deles. Você quer ter um presente? Você quer ter um aqui e agora que glorifica a Deus? Precisamos viver um já e lá, para que isso seja realmente realidade na nossa vida. Então, queridos, vamos parar um instante. Pergunte a si mesmo, eu tenho sido grato pela obra de salvação que me alcançou? Minha gratidão pela obra que me alcançou pode ser medida por uma vida que realmente mostra santificação? Uma vida de serviço ao Senhor? Ou nós temos apenas sentimentos bonitos que cantamos muitas vezes, mas não há nenhuma ação? Como você tem conseguido equilibrar a sua vida civil com a sua vida oficial? Aquilo que você tem gastado a sua vida no seu dia a dia, vale o sangue derramado na cruz do Calvário? Tem peso de eternidade? São meios para fins que glorificam a Deus? Ou você vive a música da MPB naquela rotina, todo dia ela faz, tudo sempre igual, e é sempre aquela roda viva, aonde no final você termina e você se vê meio que como Salomão, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Se você lembra bem, quando estivemos na conferência Palavra da Videira aqui, a exposição de Eclesiastes, qual é o significado? Vazio, pouco. Esse é o significado da palavra hebraica ali traduzida por vaidade. Sem sentido. E aos olhos, meus irmãos, do texto de Eclesiastes, é porque estava só abaixo do sol. Não tem eternidade naquele componente. Como é tremendo, meus irmãos, o fato de que nós podemos viver a vida que o Senhor tem nos dado para viver aqui e ainda assim ter um componente eterno em tudo aquilo que nós fazemos. Na continuação do nosso texto, Paulo de novo vai nos dar uma senhora dica, especialmente para o expositor, de como ele está conduzindo o seu raciocínio. Nosso próximo versículo começa com outra palavra importante. Portanto, agora uma conjunção conclusiva, não mais adversativa como na primeira parte. Então, diante do contraste que ele ofereceu nos versículos 13 e 14, há algo a concluir, há algo a aplicar na nossa vida. E é isso que Paulo vai fazer agora, nosso segundo ponto. A obra da salvação em nossas vidas deve ser motivo de um viver coerente com o que aprendemos. A obra da salvação em nossas vidas deve ser motivo de um viver coerente com o que aprendemos, versos 15 a 17. O nosso, portanto, do início do versículo 15, nos remete a uma realidade que jamais podemos ignorar na vida com Deus, isto é, o que Deus realiza em nossas vidas exige uma resposta por meio das nossas vidas. E é isso que estamos chamando, irmãos, de viver coerente nesse segundo ponto.
Deus realizou algo, nossa eleição, nosso chamado para a santificação, e eu devo responder por meio da minha vida a isso que Deus fez por mim. É por essa razão que Paulo escreve o texto que é a dobradiça lá da sua carta aos Efésios. Depois de escrever 3 capítulos maravilhosos sobre a obra da salvação, onde ele vai falar sobre eleição, sobre santificação e tantas outras coisas, no início do capítulo 4, Paulo escreve assim, aspas, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação ou chamado que receberam. Ou seja, de um lado está a nossa vocação ou chamado para a salvação, e do outro, um viver que seja digno de tamanha vocação. A melhor imagem, meus irmãos, para você entender o que Paulo faz em Efésios 4:1, é uma balança de peixeiro. Aquela balança de antigamente, que você tinha que botar o peso de um lado e o produto do outro, certo? Peixe ou o que quer que seja. Não era aquela eletrônica de hoje. É aquela balança que a justiça segura na sua estátua lá em Brasília, né? Enfim, de um lado você coloca o peso do que o Senhor fez na sua vida. O chamado, a santificação, a eleição, está ficando pesado, né? O prato começa a descer. E aí Paulo diz, coloque do outro lado a sua vida, mesmo imperfeita, mesmo finita, mesmo você que acha que não tem grande coisa para oferecer, mas o que o Senhor pede de você, o que o Senhor pede através de você, coloca do outro lado, para ver se fica igual. Isso é o viver digno que Paulo fala nesse texto. E há, meus irmãos, muitas formas pelas quais isso pode ser feito na nossa vida. Mas aqui, em 2 Tessalonicenses 15 e diante, Paulo vai nos dar apenas 3 formas. Você vai reparar, meus irmãos, que são 3 formas que podem ser completadas por muitas outras coisas. Mas essas 3 formas têm a ver com o que ele está falando com os Tessalonicenses e as mudanças que ele tenta implementar aqui, nessa igreja que foi contaminada por um falso ensino e alguns irmãos pegaram alguns caminhos questionáveis. 2.1 do nosso segundo ponto. A obra da salvação deve ser firmada na tradição bíblica. Versículo 15. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Primeiro, meus irmãos, para uma igreja que Paulo escreveu como abalada pelos falsos ensinos que haviam penetrado nela, a preocupação dele é que ela retorne à firmeza com que Paulo havia deixado aqueles irmãos. Então ele fala, permaneçam firmes. Essa firmeza, meus irmãos, não vem de um prédio bonito, nem tinha como ter naquela época, não vem de uma estrutura denominacional, nem existia naquela época, não vem de eventos ou métodos que possam trazer firmeza ou suposto crescimento para a igreja. Por que eu estou destacando isso, meus irmãos? Porque quando se fala de uma igreja que está debilitada hoje em dia, de uma igreja que precisa ser revitalizada hoje em dia, infelizmente, muitos obreiros em suas igrejas começam a procurar na internet qual é o novo método, o novo jeito, o alakazam que alguém descobriu por aí, para poder tirar uma igreja da inércia, tirar uma igreja, digamos, da morte espiritual, para ela ser revitalizada, para ela ser renovada, para ela ser reavivada. Paulo não faz isso. Para Paulo, o antídoto para que eles retornassem à firmeza era o retorno ao que eles já haviam aprendido. Simples. Retornem ao básico. Retornem para fazer aquilo que vocês já sabiam e tinham aprendido dele, inclusive de Paulo e de seus companheiros. Porque, meus irmãos, enquanto uma grande parte da igreja, durante a história, e ainda mais, ainda nas últimas décadas, tem caído na tentação e no erro de procurar soluções para os seus problemas do lado de fora, no mundo. E olhar para coisas, digamos, do futuro, Paulo faz o oposto. Apegue-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Em outras palavras, vão para o passado, vão para aquilo que vocês já aprenderam. Exatamente o que nós vimos, irmãos, na mensagem anterior. O arcabouço bíblico, doutrinário, teológico de uma igreja é o seu tesouro, da onde ela, a igreja, tira forças, fundamento para a sua caminhada. Quer ver só? Você já esteve naquela situação em que você se viu um pouco sem rumo? Talvez você orava e você não percebia a resposta.
você até parava para pensar sobre o problema com Deus, orando, e você não sabia o que fazer. Aí você parava e você começava a meditar nas verdades eternas, nas coisas que nós já temos aprendido, irmãos, por anos e por anos e por anos. E você começa a voltar à sua estabilidade. Eu já experimentei isso, eu creio que muitos aqui também tenham experimentado. Quantas vezes, irmãos, em aconselhamentos, eu ouvi a pessoa contar o seu problema. E aí comecei a conversar com essa pessoa, e entre as coisas que eu perguntei, os irmãos já me conhecem, como tem estado a sua vida com Deus. E a partir daí nós começamos a construir um diagnóstico, uma anamnese, onde nós percebemos, irmãos, que a gente tenta inventar ou reinventar a roda. Há um caminho, há um percurso, há uma tradição, para usar o termo do nosso texto, que devemos manter na nossa vida. Mas eu vejo, meus irmãos, uma geração de crentes que quer ter vitória sem Bíblia, quer ter vitória sem oração, quer crescer e ser forte sem evangelizar, sem servir. Me responda, como? Porque quando nós voltamos para a palavra de Deus, irmãos, vez após vez nós encontramos as mesmas coisas. Vida com Deus, vida na palavra, vida de oração. Irmãos, isso era tão interessante que em Marcos 3, se eu não me engano, você encontra Jesus orando uma noite inteira. E os discípulos não estão lá. Mais adiante, no final do Evangelho, você tem Jesus novamente orando na sua hora mais terrível, no Getsemane. O que os discípulos estão fazendo? Dormindo. Dormindo. O que demonstra, meus irmãos, que o nosso Deus tem dado, inclusive no exemplo do seu próprio Filho, uma declaração clara da minha e da sua necessidade de comunhão com Ele, pela oração, pela palavra. Mas nós achamos que nós temos um método melhor, temos uma nova tradição. Isso tem sido, meus irmãos, na verdade, a nossa ruína. Aliás, Paulo usar nesse texto, irmãos, a palavra tradições é extremamente providencial. Porque há bastante tempo, pelo menos desde que eu já sou cristão, há 40 anos, criou-se uma ideia de que tradicional é algo frio, é algo sem vida, é algo sem avivamento. Porém, meus irmãos, a palavra usada por Paulo aqui, parádosis, traduzida como tradição, significa o seguinte: o conteúdo de instrução que foi passado adiante. Ou seja, é isso que a igreja precisa perseverar, não na última novidade do mercado gospel. Não na última novidade porque a igreja X fez e ela explodiu, ela está bombando. Não, de verdade, ela está bombando, mas não no bom sentido. Jogaram uma bomba de falsos ensinos e ela está implodindo em lugar de realmente crescer como a gente pensa que é o caso. É verdade também, meus irmãos, que alguns transformam boas tradições em coisas sem sentido e sem fundamentação bíblica. Criam suas próprias tradições, mas não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Esse autor que eu já citei algumas vezes, Jaroslav Pelikan, cunhou uma frase que me acompanha há muito tempo, eu sempre lembro dela. Tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Este segundo é quando nós queremos impor coisas que não têm fundamentação bíblica, nem base bíblica, como sendo aquilo que tem que ter, porque sempre foi assim. Isso é tradicionalismo, isso é besteira. É que você não pode mudar absolutamente nada, não pode tirar um púlpito do lugar, ou o culto não pode ser em outro lugar, tem que ser dentro do, entre aspas, templo. São meros tradicionalismos, inclusive chamar isso aqui de templo. Mas uma boa tradição, meus irmãos, que Paulo está mencionando aqui, é nós preservarmos e zelarmos pela sã doutrina com toda a nossa força. Numa daquelas jesuicidências que a gente não tem como não ficar admirado, não é exatamente isso que a nossa igreja está vendo na nossa EBD. Hoje, 5ª exposição em Tessalonicenses, hoje foi a 5ª aula em doutrinas básicas. Não vai haver nenhuma novidade. Eu não vou trazer nenhuma informação nova. A única coisa que eu poderia trazer talvez fosse uma descoberta arqueológica de algum novo manuscrito, mas é um manuscrito que já é cópia de outros que nós já temos guardados. Não tem nada novo. São as tradições, são os fundamentos, é a base, é o baldrame que essa igreja precisava voltar para que ela voltasse a ter a estabilidade, a firmeza que Paulo trata aqui. E é essa tradição bíblica que precisamos manter em nossas vidas, em nossas famílias e, é claro, em nossas igrejas.
no caso dos irmãos do texto, para lembrar que eles foram corrompidos por outros e por cartas de outros e por profecias de outros, Paulo aproveita e restringe que os tessalonicenses deveriam dar ouvidos somente a ele e aos seus companheiros. Quando Paulo fala isso, meus irmãos, ele não está aqui de maneira nenhuma desfazendo de outros apóstolos, como por exemplo Pedro ou João, outros irmãos também que eram bênçãos, como o próprio Lucas, amigo de Paulo. Não é isso que Paulo está fazendo. Ele está se restringindo aqui para que eles ouvissem apenas a Paulo e seus companheiros de forma pessoal ou carta, porque eram esses que os tessalonicenses conheciam. Essa é uma jovem igreja. Ainda não deu tempo de fazer intercâmbio com outras igrejas. Eu sou do tempo de intercâmbio, né? Que uma igreja visitava a outra. Eu acho que nessa época não era muito fácil fazer um negócio desse, não. Mas essa era uma igreja que ainda não conhecia grande parte da cristandade. Era uma igreja super jovem, que possuía talvez na pessoa de Paulo, Silas e Timóteo, as únicas referências confiáveis nesse momento. É por isso que Paulo aqui se aproveita para proteger a igreja dessa maneira. Mas eu acho interessante, irmãos, ele colocar isso, porque isso nos alerta para um outro problema dos nossos dias. A forma como o povo de Deus empresta o seu ouvido para qualquer um. Basta ter um podcast legalzinho. Basta ter um site transadinho, bonitinho, bem feitinho. Basta falar de uma maneira legal. E Paulo, meus irmãos, aqui mostra como nós precisamos ter o cuidado de que ao ouvirmos algo, termos as Escrituras como nossa referência. Primeiro, conhecer a Escritura profundamente. Segundo, julgar tudo que ouvimos, tudo que assistimos, tudo que lemos por meio das Escrituras. No mundo de hoje, eu tenho alguns cuidados quando algum material vem, por exemplo, de uma editora que eu não conheço. Algumas editoras que é praticamente certo que você pode pensar um livro de olhos fechados e o livro vai ser bom. Pelo menos até hoje eu nunca li nada de determinadas editoras que seja ruim. Há determinados pregadores que eu jamais ouvi alguma coisa que seja ruim, mas ainda assim estou julgando aquilo que estou ouvindo. Mas de vez em quando alguém me consulta, pastor, o que você acha desse livro? O que você acha desse pregador? O que você acha desse vídeo? Eu não conheço a editora, eu não conheço o pregador, eu não sei quem é o cara do vídeo. Então eu vou usar ainda mais o filtro da palavra para poder discernir, meus irmãos, aquilo que está sendo falado, se é algo de Deus ou se não é. Hoje, meus irmãos, o povo evangélico tem sido contaminado por fontes, por cisternas rotas, por gente que tem misturado nas suas pseudo-pregações todo tipo de pensamento humano. Isso tem, infelizmente, enfraquecido as tradições que Paulo coloca ali no nosso 2.1. Uma segunda forma muito esquecida para cultivar um viver coerente é lembrarmos, pensarmos e meditarmos naquilo que o nosso Senhor e Salvador fez por nossas vidas. Em segundo lugar, 2.2, a obra da salvação deve ser motivada pelo que Cristo fez por nós. De novo, algo óbvio, mas que eu preciso todo dia lembrar o meu coração como um sangue precioso foi derramado por mim e o que ele fez por mim. Isso é o versículo 16 e parte do 17. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês. Nesse trecho, irmãos, Paulo parece lembrar que esses irmãos passavam, como a gente já sabe, por lutas, por tribulações. Algo que havia exigido até mesmo a saída de Paulo e seus companheiros lá em Atos 17, às pressas da cidade de Tessalônica. Para quem passa por situações de prova, a experiência do resgate é algo que às vezes demora. A gente ora, a gente busca o Senhor e a resposta não vem. Assim, meus irmãos, aqui a promessa maior de resgate é a volta de Cristo. E tornava isso ainda algo mais relevante para esses irmãos, porque eles esperavam que Cristo logo os pudesse tirar daquela situação. Em outras palavras, eles precisavam de ânimo para suportar o tempo. E detalhe, Cristo não voltou no tempo de vida daqueles irmãos. E eles tiveram que passar todos aqueles anos de tribulação, alguns até o final da sua vida, mas ainda assim lá estava o ânimo que vem da obra de Cristo. E mais uma vez, irmãos, Paulo nos serve em nos apontar que precisamos apenas de Cristo, de Jesus e de nada mais. Não precisamos de fontes artificiais de animação. Nem precisamos de atender aos anseios da nossa carne, por conquistas ou realizações. Precisamos de Jesus, precisamos da sua palavra e meditar nas suas promessas.
Há uns anos atrás, irmãos, eu lamentei muito ao reencontrar alguns amigos e alguns contarem alguns problemas que passaram nos últimos anos que nós não nos víamos. Surgiu uma oportunidade e eu mandei uma mensagem ali naquele grupo, onde eu fazia o que o nosso texto faz, falar do óbvio. Relembrar, dar ânimo ao coração daqueles irmãos, porque o Senhor Jesus estava do lado deles, porque aquilo que estava acontecendo com eles não era perda de tempo. Há um propósito, irmãos, no nosso sofrimento, assim como há um propósito também quando Deus nos abençoa. E eu terminei feliz com aquilo que havia dito, porque fiquei na palavra, fiquei na simplicidade, na obviedade da palavra de Deus. Mas para minha alegria durou pouco. Para minha tristeza, um deles tomou a palavra e falou assim: pastor, Joverci, você não precisa pregar para a gente, não. Isso a gente já sabe. Eu vou poupar os irmãos do resto da fala. Eu respondi o seguinte: por favor, pregue para mim. Me fala o óbvio. Porque se os problemas da minha vida, meus irmãos, estão me engolfando, se eu estou sucumbindo e afundando neles como areia movediça, eu esqueci de alguma coisa. Eu estou prestando mais atenção nas ondas do que no Salvador andando sobre as águas, desafiando a física. Mas as ondas que estão sempre lá. Detalhe, eu já sou pescador. Eu já vi onda grande. Eu já vi tempestade. Mas eu nunca vi um homem andar sobre as águas. Mas eu perdi o foco, tamanho do óbvio, do milagre, do sobrenatural na minha frente. E comecei a olhar as ondas. Minha tristeza, meus irmãos, é quando eu esqueço que Paulo está falando aqui. Da obra do Senhor na nossa vida. Precisamos apenas de Jesus. E novamente, como eu disse, isso é óbvio, parece simplório, sem um efeito prático, sem uma aplicação nos meus problemas do dia a dia. Mas, queridos, isso não é verdade. Confiemos nas soluções da palavra, nos remédios das Escrituras, nos antídotos que Deus revela na sua palavra. Lembremos que Deus, o nosso Pai, em unidade, diz o texto, nos amou. O que se faz com alguém que é amado? Nosso Deus nos protege, Ele investe na nossa vida. Em lugar de ficar dando palavrinha de autoajuda, que nem sei se Paulo sabia fazer isso, ou se ele sequer entendia esse conceito há 2000 anos atrás, ou se é a invencionice da modernidade, Paulo destaca que Ele nos amou. E em amar, o que Ele fez? Ele nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Paulo não ficou preocupado, meus irmãos, se aqueles irmãos lá de Tessalônica iriam pensar: aí, Paulo, você não tem uma coisinha mais robusta para dar para a gente, não? Isso aí que você está falando, você já falava quando estava aqui com a gente. Mas semana passada levaram o meu irmão. Ele não voltou mais. Eu fico pensando, meus irmãos, e esse tema do nosso momento de missões aqui é algo que sempre vem no meu coração. Eu também tenho um amigo nigeriano. Estudou comigo no Hagai. E o sequestro dessas meninas, já há tantos anos, quase uma década, sempre volta à minha mente. E uma vez eu fiquei pensando, o que eu falo se eu fosse o pastor daquele irmão que apareceu ali? Daquela mãe que gravou aquela mensagem para sua filha. E a nossa tentação, irmãos, como pastor, como irmão mais velho na fé, é tentar ficar tirando uma coisa inédita. Uma coisa que vai, sabe, pegar aquela pessoa e ela vai ser: rapaz, estava tudo ruim, mas agora eu estou tudo bem, porque você falou isso aí. E eu confesso, irmãos, que isso muitas vezes vem de vaidade. Porque aqui a gente quer ser especial. A gente quer ser aquele que mudou a vida das pessoas. Mas que a gente possa se arrepender, eu possa me arrepender e pensar que a eterna consolação e a boa esperança pela graça, que essa obviedade que Paulo coloca aqui, é suficiente. Lembrar do óbvio, lembrar das promessas, nos bastam. Não é a primeira vez que Paulo fala sobre isso. Prestando novamente as palavras de Paulo, ele diz: já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus.
Texto novamente de Colossenses, onde no versículo 4 ele diz: quando Cristo, que é a sua vida, se for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Paulo, de novo, não se preocupa. E que aqueles irmãos agora de Colossos possam pensar: Paulo, legal, mas eu não tenho mais nada para que comer lá em casa. Porque todas as demonstrações, meus irmãos, práticas de amor, que depois Paulo fala também em suas cartas, deviam preencher essas necessidades. Deviam atender aquilo que qualquer coisa que a igreja estivesse passando, quer seja física, quer seja emocional, não importa. É algo incrível como os pretensos livros de autoajuda, às vezes inclusive travestidos de livros cristãos, insistem em tentar nos fazer olhar para dentro de nós. Insistem em tentar que a gente olhe para o nosso passado tentando redimi-lo no presente. Enquanto isso, vez após vez, a palavra de Deus, inclusive através desse mesmo homem, faz algo diferente. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu fico pensando, meus irmãos, que talvez eu chegasse diante de Paulo, conhecendo Paulo, ouvi falar muito de você. Conta para mim, como é que era esse negócio quando você era fariseu? Enquanto o coração de Paulo, como é que estava? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Você tem arrependimento na sua vida? Eu duvido que você e eu consigamos ter um arrependimento como esse homem. Isso foi muito bem pego no livro, no filme Paulo o Apóstolo. Você assistiu, né? Porque colocaram ali, isso não tem na Bíblia, isso é uma liberdade poética do filme, colocaram Paulo lembrando de casos onde ele, como ele mesmo disse que ele fazia, ele entrava nas casas e arrastava as pessoas para entregarem, para serem presas, para serem martirizadas. É muito provável que Paulo jamais tenha derramado uma gota de sangue. Ele era o comandante, ele era o mandante, ele tinha a carta branca dos sacerdotes de Jerusalém. Mas é muito provável, irmãos, que aquilo o acompanhava durante muito tempo. Ele era um homem, como eu e você. Mas ainda assim, ele olha para frente, olha para a eternidade como o remédio, o antídoto para o seu presente. Ele continua nos dizendo: faça o mesmo, esqueça do passado e deixe o seu presente ser impactado com o futuro glorioso que lhe aguarda em Cristo Jesus. E aí, finalmente, Paulo faz essa volta toda e agora ele vai perguntar: como está o nosso presente? No final do versículo 17, na parte B, ele vai nos ensinar a nossa última lição de hoje, 2.3. A obra da salvação deve ser comprovada pela coerência do nosso viver presente. E os fortaleçam, diz o texto, para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Essa é a parte, meus irmãos, que Paulo queria chegar, porque no capítulo 3 ele vai tratar disso. Porque, meus irmãos, a gente pode fazer muita coisa, mas se não fazemos da maneira certa, em santificação que mencionamos, e do jeito certo, em atos e palavras, alguma coisa vai estar faltando. Então, nessa segunda parte do versículo 17, Paulo completa a oração que ele havia começado lá no versículo 16. Eu juntei as duas partes. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, agora pula para o final, os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Ou seja, como já dissemos, o vínculo de uma boa e bíblica perspectiva futura com o viver coerente no presente, irmãos, é inescapável. O nosso presente depende do futuro. E uma vida que anda entendendo o seu futuro terá o seu presente influenciado. Quando o meu presente está fora de ordem, eu comecei a viver, irmãos, ensimesmado na minha rotina, nos meus desafios, e eu esqueci, por um breve momento, ou parcialmente, que eu sou eterno. E que um dia eu estarei diante do Senhor e eu prestarei conta de toda a palavra que sai da minha boca, de toda a ação que eu fiz. Perdi perspectiva da eternidade. Mas quando eu realmente, irmãos, lembro da eternidade, o meu presente é influenciado. Como disse Paulo em 1 Coríntios 15, 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo,
somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. A Nova Almeida Atualizada traduz da seguinte maneira esse texto: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. O capítulo 15, irmãos, Paulo estava tratando porque um outro problema em Corinto é que algumas pessoas estavam ensinando que não há ressurreição e que Cristo não ressuscitou. E Paulo está dizendo, se não tem ressurreição, vocês estão jogando sua vida fora. Vão viver a vida. Porém, meus irmãos, nós não precisamos nem ser dignos de compaixão e nem tampouco somos os mais felizes deste mundo. Primeiro, porque nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, claro. E segundo, porque a nossa esperança em Cristo modifica toda a nossa vida, toda a nossa perspectiva aqui nesta vida. Podemos viver de forma a fazer sempre o bem, tanto em palavras quanto em atos, mesmo quando somos injustiçados, mesmo quando não somos compreendidos. E eu sei que isso não é fácil. Quando nós vimos na EBD, irmãos, do Sermão do Monte, devolver o mal com o bem, dar outra face, andar a segunda milha, preceitos que estão no Sermão do Monte, não é muito da nossa natureza. Nossa natureza é como é que eu faço para dar o troco? Como é que eu faço para ele sentir o sofrimento como eu senti? Como é que eu faço para eu ser justificado ou justiçado diante daquilo que fizeram comigo? Mas, meus irmãos, a perspectiva muda quando eu sei que eu sou um ser eterno, salvo pelo sangue de Cristo. E muitas vezes a minha questão é com alguém que está perdido e não tem a mesma esperança. A igreja tem, meus irmãos, ao longo dos anos, tentado duas posturas questionáveis nessa questão. Primeiro, tem tentado se diferenciar do mundo por causa de suas roupas exageradamente longas e costumes até mesmo esquisitos. E, por outro lado, em segundo lugar, tem tentado imitar o mundo para ser mais aceito por ele. Tudo isso e nada disso está no nosso texto hoje. O nosso contraste com o mundo não estão nessas coisas. Estão nas prescrições, apenas 3 breves, que Paulo coloca aqui diante de nós. É aí que nós temos que olhar para a palavra, olhar para a nossa vida e perguntar se eu tenho contrastado a minha vida com o mundo perdido. Não porque eu me visto diferente. Se bem que há, sim, uma vestimenta que traz honra ao corpo que carrega a vida de Cristo. Não porque eu me comporto de uma maneira X ou Y. Não está nisso, mas nas minhas motivações para fazer coisas diferentes. Como eu tenho, meus irmãos, imitado. Como eu tenho sido grato pela salvação que foi trazida sobre a minha vida, pela eleição que o Senhor traz, comprovada na santificação, pela gratidão que eu tenho pelo chamado que veio sobre a minha vida do Evangelho. Veja, meus irmãos, quantas coisas básicas e preciosas nós precisamos lembrar na noite de hoje. Precisamos lembrar também, meus irmãos, que tudo isso deve ser motivo de um viver coerente. O preço que eu fui pago é tão alto que a minha resposta pela minha vida deve ser valiosa também. É aquela história, meus irmãos, que já lembramos várias vezes, do soldado que foi pego tendo desertado da guerra e foi levado diante do grande imperador, que era nada mais nada menos que Alexandre o Grande. E diante de Alexandre o Grande, que estava até compassivo para com aquele jovem, que ficou com medo diante do calor da batalha e resolveu se escapar, ele perguntou de maneira até doce: meu jovem, qual é o seu nome? O soldado desertor, com medo, trêmulo, respondeu a meia voz: Alexandre, Senhor. Nesse ponto, o imperador mudou. Ajeitou-se no trono e ele perguntou de maneira mais grave, pela segunda vez: jovem, qual é o seu nome? E o jovem achou realmente que não tinha sido ouvido, porque falou baixo e disse então: desculpe, senhor, meu nome é Alexandre. O imperador ainda perguntou mais 2 vezes, e cada vez mais grave, cada vez mais duro, mais sério. Finalmente ele virou-se para aquele soldado e disse: mude o seu nome,
ou mude o seu comportamento. Ele carregava o nome do imperador, de Alexandre o Grande, que com 30 e poucos anos conquistou todo mundo conhecido da época, inclusive o que chamamos hoje de Israel. Mas tinha um comportamento que não batia com o nome que carregava. Isso estava acontecendo, meus irmãos, nesta igreja. E Paulo está mostrando a eles, novamente, o enorme contraste que há entre eles e aqueles que Paulo retrata, que ficariam quando Cristo viesse buscar a sua igreja. O arrebatamento, meus irmãos, pode acontecer literalmente a qualquer momento. Não é um vestibular. Não vão os melhores. Não vão os mais aprovados. Toda a igreja é levada. Toda a igreja é retirada pelo Senhor da igreja. Ele não vai levar meia perna, ou um pedaço da cabeça, ou um pedaço da orelha, ou o que quer que seja. Bem, a cabeça, na verdade, é Ele mesmo. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que isso não pode, na minha e na sua vida, se transformar em algo que nos dê lenidade ou fraqueza de propósito na nossa vida. Muito pelo contrário. Tal como a eleição, como vimos aqui, é comprovada por um desejo de santificação na nossa vida. A perspectiva de que o Senhor tem nos chamado pelo Evangelho, tem nos santificado, tem nos transformado, deve gerar em nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa escola, onde quer que seja, uma postura diferente. Nem todos nós aqui, meus irmãos, estão passando o seu dia a dia vivendo de tempo integral no ministério. Na verdade, no auditório deste tamanho, somos só 3. Mas Deus tem lhe colocado aonde você está para que você seja sal e luz ali. Para que você seja o melhor empregador ou o melhor empregado. Para que você seja o melhor colega de trabalho. O melhor professor ou o melhor aluno. Aquele que, por causa de suas ações, seus atos, como vimos aqui, por causa da sua postura de vida, traz glória ao nome do Senhor. E tudo isso começa com a perspectiva de que nós somos eternos e somos tremendamente diferentes daqueles que o Senhor tem lá no mundo ainda sem alcançar. Que Deus ajude, meus irmãos, nesse sentido, para que possamos realmente colocar a nossa vida diante dele a cada dia como um troféu de glória para o nosso Deus. No final desta breve carta, Paulo vai tratar de questões mais específicas que corromperam a igreja por causa de um mau entendimento a respeito da volta de Cristo. É muito provável que aquilo que vamos ver no final não aconteça exatamente na nossa vida, mas nós vamos ser alertados, irmãos, como que má doutrina gera má conduta e como é necessário para nós compreendermos a palavra de Deus para que não possamos sucumbir, por exemplo, à ansiedade, ao medo, ao temor, coisas tão comuns na modernidade de hoje. Que Deus abençoe. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, pela instrução, pela exortação que ela nos traz. Muito obrigado, Deus, por sermos lembrados, mais uma vez, de questões óbvias da nossa vida, que já ouvimos tantas vezes, mas precisamos ser relembrados dessas boas tradições da tua palavra, para que, por meio delas, possamos ser fortalecidos para continuar vivendo de maneira de ações e palavras para a glória do teu nome. Abençoa a nossa semana e tudo isso é o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.